Olá, boa noite. Sem Tabus, começando a partir de agora. E você quer ficar com a gente aqui durante todo o programa? Quer participar com a gente? Quer ficar nessa conversa interagindo? Pode fazer, nós gostamos de ter a sua participação. Como que você pode fazer isso? Na nossa página no facebook.com/semtabus.nt. Pode nos escrever ali, de preferência que seja só entre a gente, tá? Por mensagem, inbox, para que outros não vejam a sua história. Mas saiba de uma coisa, muito do que nós conversamos aqui é uma produção que acontece a partir daquilo que você nos traz da sua história pessoal. E nós consideramos que com isto você está nos dando um voto de confiança e nós agradecemos muito. Afinal de contas, falar da vida pessoal, falar de sexo, falar de intimidade, a gente só fala com quem confia. Então, muito obrigada, viu? E queremos verdadeiramente ser confiáveis para você. E agora, no começo do programa, eu quero indicar para você o material que eu tenho aqui em mãos. E a gente oferece aqui na Novo Tempo cursos bíblicos, cursos para que as pessoas possam compreender melhor a Bíblia, entender melhor o que a própria Bíblia diz, que não dá para aprender se não há quem ensine. Então, nós ensinamos as pessoas a estudarem a Bíblia. E a programação da Novo Tempo, ela transcorre sempre na direção de fazer as pessoas pensarem, estudarem, descobrirem por si mesmas, estudando a Bíblia. E nós só as conduzimos na medida do possível. Mas é você que vai buscar se aprofundar, enfim. E aqui eu tenho em mãos uma revista que é sobre saúde. Na verdade, é um curso de saúde. Exatamente. Um curso básico, claro, na área de saúde, com a ferramenta que nós estamos oferecendo para você. O nosso objetivo é que você trabalhe melhor a sua saúde física, mental e também espiritual. E claro, a sua saúde emocional vai junto. E claro, a sua saúde relacional será também abençoada com essa sua atitude. Tanto é um curso que ao final, quando você receber essa revista, fizer todas as lições, tem o conteúdo programático, ao final de cada lição, um questionário, você vai responder, enviar de volta para a gente e nós vamos te mandar assinado, prontinho aqui da Novo Tempo, esse certificado. O certificado Fique Leve é a conclusão do curso de saúde que você faz aqui com a gente, tá bom? Então, olha, tem certificado, tem esse material, vai um brinde para você, um DVD ou um CD da gravadora Novo Tempo, só como incentivo para você cuidar da sua vida, cuidar de si e viver mais feliz, mais saudável. Combinado assim? Como é que você faz? Entre em contato com a gente, 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Com a vida bem cuidada, com mais saúde, com mais vida para ser aproveitada, nós queremos convidar você a viver nessa busca constante por uma vida mais completa, mais equilibrada. E agora nós vamos entrar no nosso assunto, que é sexualidade, relacionamento, casamento, segundo o olhar da Bíblia, segundo as instruções da Bíblia. Nesta série, nós estamos recebendo aqui pastores, teólogos que estão abrindo a Bíblia e nos fazendo entender qual é o lugar do casamento, o lugar do sexo, do namoro, do noivado, da convivência entre homem e mulher, dessa relação bonita que se faz entre um homem e uma mulher, com as suas descobertas, seus desafios, essa vida que a gente vai aprendendo dentro do casamento a construir juntos. E tem sexo ali, mas como é a visão da Bíblia a respeito do sexo? O que ela traz sobre? Então, todos estes programas nós estamos trabalhando essas questões e eu espero que esteja sendo bom para você, como está sendo bom aqui para a gente também. Meu convidado de hoje, pastor Mauro Cardoso. Bem-vindo! Olá, Darley. Tudo bem? Tudo bem, e você? Obrigada, estou ótima. Obrigado. O convidado de hoje é Mauro Sérgio Cardoso. Ele é pastor e trabalha no Departamento da Família e Mordomia Cristã. Nascido na cidade de Nhandeara, atua hoje na capital de São Paulo. Para um contato profissional, seu e-mail é mauro.cardoso@ucb.org.br. Pastor Mauro, vamos outra vez abrir a Bíblia e aprender de relacionamento, sexualidade, de convívio familiar. Eu estou muito grata com sua vinda aqui ao programa outra vez. Obrigado, Darley. Obrigado a você que está com a gente essas horas também aí. Que bom que você está conosco. Espero que a gente possa ter um papo agradável, feliz, motivador também, né?
e que ao fim deste tempo juntos aqui você fala assim, valeu a pena estar com a Darleide e com o pastor Mauro. Que viu? ótimo, muito bom. Pastor, vamos abrir a Bíblia, então, já vejo que está aí aberta, na verdade, e ler um texto que foi o escolhido para ser a base da nossa conversa no programa de hoje. Está em 1 Pedro, a carta de Pedro, capítulo 3, versos de 1 a 7. Pode ler, por favor. Vamos ler aqui. Semelhantemente, vós mulheres, sede submissas a vossos próprios maridos, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, pelo procedimento de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Considerando a vossa vida casta, em temor, a beleza das esposas não seja o enfeite exterior como o frisado de cabelos ou uso de joias de ouro ou luxo dos vestidos, mas a beleza interior no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo que é precioso diante de Deus. Pois assim se adornavam antigamente também as santas mulheres que esperavam em Deus. Estavam submissas a seus maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Sois filhas dela se fazeis o bem e não temeis nenhum espanto. Verso 7. Igualmente, vós, maridos, vivei com elas com entendimento. Talvez a sua Bíblia possa aparecer aí outra palavra em lugar de entendimento, tá? E eu queria que você prestasse atenção nisso. Dando honra à mulher como vaso mais frágil e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida. Para quê? Para que não sejam impedidas as vossas orações. 6 versos, falando só para as meninas. Ei, meninas, 6 versos. Não fica com raiva de mim no começo, não. Espera chegar ao fim, que você vai ver que isso aqui vai ser bom demais, tanto para vocês quanto para nós homens, porque aqui é a vontade de Deus. E um verso só para o homem. Agora, antes de entrarmos nesse assunto aqui, é importante a gente salientar assim. Vamos voltar um pouquinho, vamos fazer um retrocesso. Tá. Né? Qual pai, qual mãe que fica feliz quando o filho vai se casar e vai viver a vida com o esposo ou com a esposa lá? E percebe que está sendo humilhado, maltratado, desprezado, entendeu? Ninguém fica feliz com isso. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque nós estamos lendo de um autor, que é Pedro, e Pedro, nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, Pedro, ele chama Jesus para visitar a sogra dele e chega lá, a sogra está doente. E ele pede para Jesus curar a sogra. Olha que interessante. A gente sabe que a ideia de sogra, infelizmente, tem sido maculada. Agora, deixa eu falar uma coisa para você que é sogra, querida. Não existe sogra ruim sozinha, viu? Se tem sogra ruim é porque tem um genro ou uma nora que não está colaborando muito, viu? Ajuda aí, amigo. Ajuda a sua sogrinha a ser feliz, viu? Cuida bem da esposinha, cuida bem do maridinho. Porque não existe sogra ruim sozinha. Então, se Pedro está dizendo para nós aqui esses conselhos, ele tem autoridade, porque ele era alguém que a sogra amava a ele e ele também a sogra. Então, quando ele dá conselhos, ele não está dando um conselho assim de quem não viveu. Pedro, um líder tremendo da igreja, um homem que era pescador, que alguns dizem que era uma profissão até certo ponto rústica, mas ele é cheio de delicadeza, viu? Cheio de delicadeza. Muito embora ele quis arrancar a cabeça do soldado lá no Getsemane, mas ele aqui está convertido, tão santo homem de Deus. E eu gostaria de trabalhar um pouco com vocês, então, o começo deste verso aqui. Tá. Porque no capítulo anterior ele fala de relações humanas. E agora ele fala assim, ó, vocês, maridos e mulheres, eu quero dar um conselho para vocês. Ele gasta 6 versos falando para as meninas assim, a primeira coisa que eu queria falar para vocês, sejam submissas. Isso parece estranho, numa época em que há tanto feminismo, né? Não é nada do que você está pensando. Esta submissão que ele está falando aqui está relacionado a sujeitar-se à liderança de um marido que ama realmente. Tanto Pedro quanto o apóstolo Paulo falam sobre essa questão da submissão. Não é você deitar-se no chão como um capacho, um tapete, e que o homem tripudie e pise em cima. Não é isto. É que você seja submissa à liderança que o seu marido exerce como chefe da casa. Essa é a primeira fala dela. A outra fala que eu acho muito interessante é quando ele fala assim, olha, pregue o evangelho para o seu marido e, se necessário for, você use palavras. Percebe isso? É verdade. Quer dizer, uma mulher que tem o amor de Jesus no coração,
ela é de uma natureza diferente, ela tem habilidades de perdoar, ela é resiliente, sabe? Ela sabe contornar circunstâncias sem agravar a situação. Então Pedro fala assim, ó, semelhantemente vós mulheres, sede submissa a vossos maridos. Se alguém de vocês está casada com um homem que ainda não conhece o Evangelho, pode ser que eu esteja falando para agora, para uma amada de Deus aí, ou criatura do céu. Você casou, quando você casou, você não conhecia o Evangelho. Aí você aceitou o Evangelho. Maridão ainda não. Ô filha, tenha paciência, viu? Trata com amor, com carinho. Não força a barra para cima dele, não. Viva o seu cristianismo. E você vai ver que Deus vai fazer a obra que você não pode e nem deve fazer. Porque você tem que viver um evangelho tão legal para o seu marido que você vai dizer, olha, a mulher cristã que serve a Deus é assim. Ela é sorridente, ela é agradável, ela é feliz, ela é companheira, tá? Não desanime, talvez pode demorar um tempinho, mas não perca a esperança. Então Pedro está dizendo aqui para as mulheres, olha, vocês, mulheres, se necessário, usem palavras. É o que está escrito aqui, sejam ganhos sem palavras. Ou seja, o testemunho, né, de uma esposa que teme a Deus e que ela vai procurar fazer o seu melhor em prol do seu marido. Agora, você percebe, Darleide, aqui, que ele fala aqui de castidade, uma vida casta, pureza. Nunca olhe para o seu cônjuge com um olhar de dúvida. É olho no olho, sabe? Porque essa comunicação, ela é muito poderosa. Até porque a gente sabe que comunicação não é o que você diz. Comunicação tem muito mais a ver com o que chega do outro lado, quem está recebendo, né? Então, não é o que eu digo, mas é o que a outra pessoa está entendendo. Então, seja uma pessoa de uma mente pura. Porque você tendo uma mente pura, seus pensamentos serão puros. Talvez uma ação aqui e outra ali poderá ser interpretada de maneira equivocada, por conta de uma história no passado que não foi legal. Procure limpar o seu registro de memória e tenha as melhores expectativas em relação ao seu esposo e em relação à sua esposa. E ele fala também aqui sobre uma palavrinha que eu acho muito fantástica. Temor. 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 Eu fui moleque e todos nós um dia fomos crianças e fomos meninos, né? A palavra moleque na minha terra é garoto, né? Em alguns lugares é ofensivo, mas eu queria que você entendesse, nesse Brasilzão tão grande, né? O de ser garoto, ser menino, né? E quando a gente fazia muita traquinagem, a minha mãe falava, quando seu pai chegar, eu vou contar para ele. A gente não ficava feliz que o pai chegava em casa. Porque a gente tinha ali uma promessa de que a coisa ia ferver para o lado da gente, né? Mas quando fala aqui temor, não é que a esposa tenha que ter medo do marido, até porque não é um monstro. Essa expressão temor aqui, amiga, é assim, ó, tenha admiração. Quando você olhar para o seu marido, você tem que pensar assim, tantas mulheres gostariam de ter um marido como eu tenho. E eu sou a abençoada de Deus que tem um homem como o marido que eu tenho. Aí você fala, pastor, mas ele não é bem assim. Profetiza, irmã. Acredita, confia. Tá? Porque Deus tem poder. Então, Darleide, quando fala de temor aqui, não é que deve haver um clima de medo, mas um respeito, uma admiração, uma certa reverência, porque aquele ali é o líder da família, é o pai, é o esposo. Eu acho bonito, por exemplo, quando o marido chega em casa, a esposa olha para ele com um ar de gratidão, sabe, de plenitude. Ela fala assim, olha, esse é meu marido. Ela tem respeito e quando ela tem esse respeito e essa admiração, essa reverência para com o esposo, isso naturalmente é transferido também para a prole que eles têm. Um filho, uma filha, até mesmo os próprios netos, eles passam a ter maior grau de admiração, de respeito pelo pai, pelo vovô, pelo sogro, pela sogra, por causa deste relacionamento. Então, no verso 2, a gente percebe isso aqui. E Pedro vai num crescente. No verso seguinte, aqui no verso 3, ele fala sobre beleza, né? Eu tenho uma prima que ela falou, Mauro, não existe mulher feia. Eu falei, como não? Ela falou para mim, não tem mulher feia, tem mulher mal arrumada. Eu falei, agora você deu uma dentro. E você sabe que uma das coisas que eu gosto muito no meu ministério é fazer casamentos, né? E quando você chega num casamento, tem hora que você pergunta quem é. É fulana, eu não acredito. É fulana. Sério. O que aconteceu? Não, ela foi no cabeleireiro. Ela deu um atozinho, né? Deu um trato, tomou um banho de loja. E aqui eu gostaria de dizer assim, olha, por que é importante? Pedro, muitas vezes nós usamos esse texto aqui para combater a vaidade. Eu queria
fazer um uso não errado, não é apologia ou alguma defesa qualquer, mas eu quero aqui usar esse texto para dizer o seguinte: todo homem, ele tem um comportamento visual. Os nossos olhos são muito poderosos. O homem é visual, a mulher é auditiva, mais sensorial. E o que acontece é que um homem sai de casa de manhã para o trabalho, por exemplo, ele passa o dia inteiro fora de casa. Então, ele vai ao mercado, tem uma moça no caixa. Ele vai ao banco, tem uma outra moça ali no banco. Ele vai a um escritório, tem uma moça na recepção, uma telefonista, uma recepcionista, uma secretária. Ou seja, em qualquer lugar onde você vá, que você encontre uma mulher, e aqui eu quero não ser tão duro, mas as que são saudáveis mentalmente, elas se arrumam para sair de casa. Não é mesmo? Então, você passa o dia inteiro fora de casa, vendo mulheres bem arrumadas, produzidas, né? E quando você chega em casa, o que você espera? Encontrar uma esposa também bonita, cuidada. E aí, amigão, lembre-se o seguinte: mulher bem cuidada, você tem que investir. Eu brinco com o pessoal que assiste as minhas palestras. Coloca lá uma garopa. Pastor, o que é uma garopa? É uma nota de R$100, tem um peixe, uma garopa lá. Ou então coloca 2 oncinhas, né? Mas para quê? Dê lá na mão da sua esposa, você vai ver quanta coisa bonita ela vai fazer com aquele dinheirinho. Aí você fala, mas eu não tenho. Coloca lá, nem que você tem que pegar de volta, mas coloca. Isso se tratando daqueles casais onde só ele trabalha, né? E onde é ele quem traz o dinheiro para casa, mas também é válido, acredito, a mesma coisa, mesmo que a esposa trabalhe. Mas porque os dois trabalham para dentro de casa. Agora tem o mimo do marido, dizendo, olha, eu apoio que você se cuide, eu apoio que você se arrume, que você compre as suas coisas. Eu acho que é muito desse sentido também, né? Você sabe, quando a minha esposa quer ir ao cabeleireiro, ela fala, você me dá uma carona? Você me leva? Levo. E para mim, a maior curtição mesmo, como diz as crianças, o maior legal, pai, né? O mais gostoso mesmo é quando eu vou buscá-la de volta. Ela fala, eu estou pronta. E quando eu chego na porta do salão de beleza, ela está em pezinha lá esperando, né? Eu abro, ela entra e ela, quando vem para o meu lado assim, ela vem balançando a cabeça já assim, sabe? Agitando o cabelo para dizer, olha como é que eu estou chique, como é que eu estou charmosa, né? Eu fico olhando assim, falo, mas vale a pena, sabe? Porque você está investindo no que de mais precioso você tem, um patrimônio que algumas pessoas só vão valorizar no dia que perderem. Então, a beleza que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha, não é que o que está ruim por dentro vai ficar melhor por fora através de uma maquiagem. Não é isso que eu estou defendendo aqui. Ele está dizendo aqui o seguinte, que tem que haver uma beleza interior e essa beleza interior, ela vai extravasar no exterior. A Bíblia diz que o coração fala daquilo que a boca está cheia. Exato. E fala também o contrário, que quando o coração está triste, vai secar os ossos. Então, o meu estado emocional reflete muito a minha relação conjugal, familiar. E isso vai ter uma extensão também no trabalho. Um homem bem-sucedido em casa, ele tem maior chance de prosperar na sua vida profissional do que um homem que tem lutas e problemas dentro de casa. Com que cabeça ele vai trabalhar? Com que paz ele vai ter? Se ele está saindo de casa e teve lá um entreveiro e teve lá uma indisposição qualquer, ele vai para o trabalho e já vai azedo. E qualquer coisinha que aconteça, parece que aquilo se torna grande por conta de uma relação que não está tão 100% na vida familiar. Então, quando Pedro fala aqui, mulheres, olha, vocês se adornem, é quando o marido chega em casa, ele abre a porta, quando ele abre a porta que ele olha assim, ele fala assim, uau, que mulher que eu tenho em casa. Agora, alguns, quando abrem a porta assim, eles não fazem uau, eles falam, ui, que susto. Porque a mulher, ela está lá ainda cheirando um pouquinho de cebolinha, cheirando um pouquinho de tempero, não devo ter. Toma um banhão, querida, se arruma, se prepara, vai chegar o seu príncipe. Pastor, a nossa conversa aqui, nesse ponto de a mulher se cuidar, de o homem participar disso, para ver a sua mulher bonita, ver a sua mulher arrumada, e esta mulher sentir-se bem, porque é uma via de mão dupla, não é? Sim. E aí nós vamos construindo talvez essa ideia padrão do homem que sai, trabalha, e da mulher que fica, e ela deva se arrumar para receber esse marido. E esse outro grupo de mulheres que trabalham muito,
muito e voltam para casa com cheiro de pó da rua, de fumaça da rua, enfim, de poluição e cansada e passou na creche, pegou os filhos. Como é que ajuda os casais a se manterem prontos um para o outro, essa mulher manter-se pronta para o marido e ele para ela, numa vida tão distorcida? Darlene, a gente tem que ser criativo, sabe? O que eu percebo às vezes em algumas situações são pessoas buscando, vou usar uma expressão muito comum, tentando apimentar um pouco o relacionamento íntimo do casal, indo atrás de lixo. Às vezes vão no videolocador, às vezes vão num site pornográfico, internet, querem apimentar. Não precisa nada disso, gente. Nós temos uma vida moderna onde as pessoas hoje trabalham, o marido trabalha, a esposa trabalha. Cada um tem a sua própria vida, a sua própria atribuição. Quando chegam em casa os dois, se tem filhos, é uma relação um pouco mais detalhada. Quando não tem filhos, é um pouco mais solta a relação, porque não há necessidade de tanta preservação, de alguns protocolos que a gente tem em respeito às crianças e tal. Mas é muito importante que, por exemplo, chegaram em casa, vão tomar um banho juntos, os dois. Se a casa dispõe, por exemplo, de um chuveiro que tem um pouco mais de espaço, ali é um momento, sabe, de uma corte. E não necessariamente significa que isso vai ter um desfecho numa relação de intimidade. Mas é um momento de uma entrega, de brincar, de fazer carinho, exato. Né, de ficar junto. Porque os homens precisam entender o seguinte, nem sempre numa relação a mulher está desejando a consumação do ato sexual. Tudo que ela gostaria é de ser apreciada, valorizada, abraçada, acariciada, amada, entendeu? Então, é muito importante que a mulher tenha, por parte do marido, este feedback. Manter a chama do casamento acesa, né, apimentar um pouquinho a relação, não é uma tarefa difícil. Só precisa de um pouco de disponibilidade. Eu sugiro no dia a dia, para manter que essa chama fique acesa durante muitos anos do casamento, de que você tenha jantares especiais, não só para comemorações, que você escolha o restaurante do casal, que o casal tenha a música, que aonde ela for ouvida, vocês possam pensar um no outro. Isso é memória afetiva, isso é importantíssimo ser desenvolvido no casamento. Ir para a cama juntos é legal, os dois andarem de bicicleta, os dois fizerem uma caminhada, atividade física juntos, todas são situações que podem ajudar o relacionamento. Planejar uma viagem, né? Isso é muito bacana. Tirar fotos especiais em dias e celebrações especiais, é muito legal também. Fazer jantar à luz de vela só para os dois em casa, de forma especial. Os dois terem um alimento que em determinado momento da vida eles buscam aquele alimento porque traz memórias, são coisas importantes e marcantes que marcaram a vida deles. Então são situações, são coisas simples, mas que damos significado à medida que vamos fazendo essas coisas no dia a dia do nosso relacionamento. Isso é muito legal, isso fortalece, isso dá um novo ânimo, um up para o relacionamento. Não é porque a mulher trabalha e tem o salário dela, por exemplo, que ela vai dispensar um mimo financeiro por parte do marido. Ele não está comprando nada, mas ele sabe que a mulher quer se cuidar, ela quer se preparar melhor, ela quer apresentar visualmente mais, porque ela sabe que o marido, ele é visual, né? Então, ela quer se preparar, mas isso demanda um tempo extra, dedicação maior e tal. Então, é muito importante que a gente tenha assim, toda mulher tem o seu lugar, toda mulher tem o seu valor. Não é porque ela trabalha fora ou porque ela trabalha em casa. Aliás, se há um trabalho desgastante, é o trabalho dentro de casa, porque você faz e parece que você não fez, porque tem mais pessoas ali no convívio que estão também usufruindo do mesmo ambiente, então às vezes fica uma coisa fora de lugar, às vezes alguma coisa que deveria estar já organizada. Ou alguém simplesmente não reconhecendo que o que está tudo bonito, tudo arrumado, tudo limpo, foi uma pessoa quem fez, né? Exatamente. Então, é muito relevante que a gente saiba valorizar tanto a mulher que trabalha fora, quanto a esposa que está em casa. E eu digo para você, muitas das vezes, algumas mulheres acabam buscando trabalhar fora porque não recebem em casa uma valorização pelo trabalho que fazem.
Fora, é lógico, a sociedade consumista que nós temos hoje, Também. que produz e aumenta o desejo de consumo. Mas, normalmente, a mulher sente-se feliz e valorizada, mesmo estando trabalhando fora. Agora, outro ponto que eu quero voltar aí é esse texto que diz que não esteja no exterior da mulher a beleza mais desejada. Sim, sim. E esse é um texto bíblico que, como bem dissestes, ele está muito ligado ao que se aplica a respeito da vaidade. Aham. E aí você traz essa nova visão, assim, a gente pensar nesse texto por um outro aspecto, de que em vez de ser negativo, ele é positivo no sentido de que, olha, está trazendo o aspecto beleza, o aspecto visual à tona. Ele existe e precisa ser considerado. É mais ou menos assim, olha, não queira você usar, entre aspas, uma aparência falsa, uma casca por fora, quando na verdade o interior não está legal. O que Pedro está dizendo aqui é o seguinte, que a beleza seja interior para que fora também fique bonito. Ele não está combatendo aqui que a mulher não possa se cuidar. Exato. Ele está dizendo o seguinte, beleza, ele está falando sobre beleza. Agora, eu brinco às vezes que a natureza, algumas pessoas, a natureza não ajudou muito. Então a gente dá uma força para a natureza, né? A gente dá uma forcinha, vai lá, se arruma e tal. Como dizia minha prima, não tem mulher feia, tem mulher mal arrumada. Então, não é pecado a pessoa ter este pedaço de cuidado, sabe? De você se cuidar, arrumar o cabelo, aparar as unhas, sabe? Usar alguma coisa. Porque tem meses ou tem semanas que a mulher está debilitada demais, coitada, está prostrada, com dores, com TPM, tantas outras coisas que são assim, pertinentes à vida feminina, que às vezes os homens não param para pensar a respeito disso. Exato. Então tem que valorizar, tem que dar, sabe, sentido à vida da mulher. E olha, eu vou dizer para você, ajudar também. Posso adiantar um pouquinho mais Vamos aqui, lá. Darleide? Aham. Depois ele fala aqui a respeito, por exemplo, das mulheres santas do passado. Nós temos um conceito bíblico que a mulher tinha um lugar muito caseiro. A mulher era mãe, ela era dona de casa. Hoje nós temos uma outra realidade. Não há nenhum erro que a mulher trabalhe fora. Mas, idealmente, o plano de Deus é que a mulher fosse esposa. Mas hoje nós vemos a mulher ocupando o lugar de destaque e, em alguns lugares, muito superior aos homens, porque a mulher ela tem, dada por Deus, capacidade muito, muito, muito relevante. Até porque vocês, mulheres, vocês são multitarefas, né? Tem isso. Nós, homens, somos um pouquinho limitados. O apóstolo Paulo concorda com a gente quando ele fala assim, ó, uma coisa eu faço. Não faz muitas ao mesmo Não, tempo. É uma nós homens, alguns de nós até conseguimos fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mas para nós não é tão simples assim. Quando nós nos concentramos numa coisa, a gente quer ficar naquilo. Então, terminando essa parte aqui para as mulheres, vamos entender o devido conceito. Quando fala sobre submissão, então, volta aqui ao assunto da submissão. Sara é submissa, chamava Abraão de senhor, né? Era uma relação respeitosa, que dava ao marido a posição de líder dentro do lar. Bom, agora vem o verso 7. Olha, meu amigo, é um verso só no nosso ombro, mas pesa, amigão. Presta bem atenção, o que ele fala aqui? Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento ou discernimento. A pergunta é fácil entender a cabeça de uma mulher? A outra pergunta que a mulher faz, é fácil entender a cabeça do homem? Não, não é. Porque nós diferimos em muitas coisas. Muitas coisas. Um dia desses eu saí com a minha esposa, era um dia de folga nosso, e a gente foi aqui em São Paulo, numa rua de compras, chamada José Paulino. É o sonho de toda mulher cristã, e outras mulheres também, né? E eu fiquei ali, e naquela época ainda usava-se o cartão de estacionamento, e eu colocava cartão zona azul, tirava cartão, ligava o rádio, desligava o rádio, e tirava cartão e trocava. E eu acabei com o bloco de cartão, e ela solta na rua, assim, entrando nas lojas e tal e tal. E quando ela voltou, já era a hora de fechar as lojas, a minha esposa chegou assim, com aquela carinha mais feliz do mundo, e eu estava azedo já, porque eu estava esperando fazia hora. Eu falei, vai chegar aqui com trocentas sacolas. Chega ela com as mãos abanando. Eu falei, filha, você não comprou nada? Ela falou assim, não, você estava olhando. Você estava olhando. Eu não acredito, você vai ter que me contar que mistério é esse. Vai entender cabeça de mulher para você ver, né?
E às vezes a gente não gosta de sair. Nesses dias que eu estava ali, tinha uma loja que tinha um sofá. E tinha um marido sentado e ele falou assim, toda loja devia ter um sofá desse para os maridos. Eu falei, é uma boa ideia, cara. Mas veja bem, eu falei, filha, conta para mim aqui. Meu bem, diz para mim. Revela para mim qual é o mistério. E olha, eu vou dizer para você, amigo, é uma coisa simples demais, mas nós nunca paramos para pensar sobre isso. Ela falou, meu bem, quando eu estou ali na frente daquela loja ou naquela vitrine, quando você me enxerga ali, esquece, você está vendo só a minha carcaça. O meu cérebro já viajou, já chegou em casa, subiu as escadas, abriu o armário, o guarda-roupa, e quando eu estou ali diante daquela loja, eu estou olhando aquela saia, aquela blusa, mas o meu cérebro está fazendo o seguinte raciocínio, combina, estou na porta do meu guarda-roupa pela imaginação, combina. Tem que combinar pelo menos umas 4 diferentes conjuntos. Se passar pelo crivo de pelo menos uns 4, vale a pena. Por quê? Com uma roupa, ou com uma blusa, ou com uma saia, eu componho e economizo muito, porque eu consigo compor várias mudas de roupa com uma peça só. Eu fiquei pensando, gente, isso é do outro mundo esse negócio. Quer dizer que você está ali, mas você não está bem ali. Eu falei assim, é isso mesmo, eu estou, mas não estou. Já viajei e fui lá para casa. Eu falei, então, é assim. E eu quando falo isso no auditório, eu pergunto, meninas, é assim mesmo? E elas fazem um coro, Uhum. Então, nós homens, nós vamos fazer compra, a gente chega lá para comprar um sapato, a gente fala assim, ó, no meu caso, eu quero um sapato preto, de cadarço ou sem cadarço, e o número é 42, e eu coloco no pé, experimentei, dou uma batida no chão e peço para embrulhar porque está pronto. Mulher não é assim. Ela vai falar aquele sapato ali, e aí vem o vendedor com aquele caminhão de sapato das costas, e eu fico olhando assim, eu falo, coitado, ele não vai vender nada. E normalmente elas têm um discurso muito, muito igual. Ela fala assim, eu gostei muito desse daqui. Separa esse daqui, eu vou dar mais uma voltinha. Ou seja, precisa muita logística também para entender tudo isso, né? Aí você percebe, assim, para vocês que são mulheres, o mundo de vocês é colorido. O mundo de vocês é um mundo detalhado. Mas não ilógico, né? Não, de maneira alguma. Ela está lá, alguma. o colorido, mas ela está pensando na economia, na combinação. Ela tem uma série de questões envolvidas ali no pensamento dela. No pensamento dela. Agora, qual é, usando uma expressão nordestina, qual é a miséria? A miséria. A miséria é a seguinte, é que nós homens não pensamos assim. E queremos que elas ajam com pensamento de macho, de homem, de masculino. Meu querido amigo, mulher nunca vai pensar como homem, o mundo dela é diferente. Então comece a ter a perspectiva de que quando você está lidando com a sua esposa, o viés dela é outro, a visão de onde ela está olhando, a plataforma dela é outra. São detalhes, é um mundo colorido, elas são mais sentimentais, você está entendendo? Isso é muito relevante. Olha, por exemplo, na comunicação, algum tempo atrás, a minha esposa falou assim, meu bem, eu vou dar uma saidinha, o leite está no fogo. Você olha para mim? Eu falei, olho. Quando ela voltou, ela olhou para o fogão assim, para a parte de cima do fogão, estava inundado de leite. Ela falou assim, meu bem, eu pedi para você olhar o leite. E eu falei para ela, eu olhei. Ela falou, derramou. Eu falei, derramou. Subiu, desceu. E você não apagou o fogo? Ela perguntou. Eu falei, não, filha, você pediu para olhar. Você não falou para eu apagar. Não, você não fez isso. Eu estou te falando. Tá de graça. Não, eu estou falando sério. Então, pode parecer engraçado, mas é o mundo do homem. Olha, eu volto a falar para você. Paulo falou, uma coisa eu faço. Nós, homens, nós somos muito objetivos. Hoje nós já te falamos aqui no programa a respeito da revista Fique Leve. Pede. Como que faz? Em horário comercial, vai telefonar para a gente, 0 operadora 12 21 27 31 21, e nós enviaremos para você de presente. Uma atendente vai anotar os seus dados, o seu endereço postal, e nós vamos mandar para você a revista Fique Leve, um curso de saúde física, mental e também espiritual, tá bom? Estamos conversando aqui com o pastor Mauro Cardoso, e tão bom falar de casamento, falar da parte do homem, da mulher, nessa construção de uma relação que tem tudo
tudo a ver com o equilíbrio das nossas emoções, tem tudo a ver com o nosso bem-estar, emocionalmente falando, espiritualmente falando, porque ninguém vai negar que um casamento feliz faz qualquer cristão mais feliz ainda, não é? Faz ter uma visão do céu ainda melhor. Planos, futuro, esperança, confiança. É tanto que a escritora que nós tanto damos crédito a ela, Ellen White, ela diz que um casamento ruim compromete inclusive a nossa eternidade, né? Tem esse poder, porque causa tanto estrago, mas por outro lado também pode causar tantas alegrias, tantas felicidades. Então é muito bom poder ouvir da palavra a respeito de relacionamento e sexualidade. E hoje o nosso convidado, o pastor Mauro Cardoso, estávamos falando sobre comunicação no casamento. Discernimento, essas coisas assim. Olha, para você ver, a cabeça de homem é muito diferente da cabeça da mulher. O homem é muito visual. Já a mulher, ela é mais auditiva. Isso. Ela é mais sensível ao toque, ao que você elogia e tudo mais. Qual é a grande tragédia que a gente percebe na vida conjugal, na intimidade, na sexualidade? É que muitas das vezes o homem se dirige para a mulher pensando como homem. Ou seja, a mulher olha para o homem também pensando como mulher. Ela quer que ele seja mais romântico, ela quer que seja mais carinhoso, coisa que tal. Porém, alguns homens fazem assim, eles acham que o que estimula eles vai estimular a mulher também. Às vezes o camarada fica lá, andando para lá e para cá, assim, meio despido dentro de casa, jogando charme para a esposa, achando que aquilo vai encantar. Porque ele está pensando como homem, porque se a mulher fizer assim para ele, vai ser motivador, vai ser instigador, vai ser uma provocação no bom sentido da palavra. Uhum. E quando você passa a entender que a mulher não tem nenhuma empolgação, tanto assim, com aquilo que ela está vendo, mas com aquilo que ela ouve, você passa então a ter uma outra percepção da abordagem. Então comece a ler mais como homem, você que é homem, como eu também, passe a buscar entender como funciona a mente da mulher. A nossa visão, ela é bem assim, aguçada. Da mulher, nem tanto. Ela gosta do que é belo, com certeza, mas a mulher precisa de um cortejo. E esse cortejo não é só quando você está a fim de ter intimidade. Sabe, dá a impressão assim que aí a mulher até já fica desconfiada, ele está afim de alguma coisa, está muito me rodeando, está muito aqui em volta ciscando, o que ele quer, né? Não pode ser assim. É que acredita que o homem, agindo dessa maneira, é justamente se colocando num lugar que vai ser de prejuízo para ele, né? Ele precisa ser inteligente. Número um, o homem precisa ser inteligente nessa área, porque ele vai ter que aprender um negócio que sai do seu normal. Aprender. Como é que essa mulher enxerga? Como é que ela pensa? A mulher vai gostar de sentimentos que são provocados nela. Já ele vai gostar de sensações que a nudez dela provoca, que a insinuação dela provoca, uma sensação de excitação. E ela quer o sentimento de ser envolvida, de ser desejada, de ser amada. Por isso que precisa ter esse galanteio, essa forma. Aí vem alguns homens dizer assim, mas mulher é muito difícil, né? Não é que é tão simples, é a coisa mais simples. É difícil você fazer, mas quando você aprende a fazer, aí fica resolvida a questão. E você sabe que uma coisa muito relevante é que a mulher perca um pouco da inibição de falar sobre isso com o seu cônjuge. Porque o que acontece? Ela tem por pressuposto que o homem tem que saber. É verdade. Eu me lembro de um casal que eu estava ajudando e ela ficou brava, falou assim, pastor, mas ele tem que saber, ele é homem. Eu falei, filha, ele não sabe, porque se ele soubesse, ele estava fazendo. Não, peraí. A pessoa aqui, vocês ouviram ele contar, ele não sabe a diferença entre olhar o leite e apagar o fogo também. Você disse só para subir, olhar o leite. Então, assim, realmente, os menininhos, eles não ficam no global, ficam mais no focal. Então, a gente precisa ajudar, verdade. Sim, sabe, eu não estou falando nada de absurdo aqui. Não, não. Como é que pode? Olha, o homem, ele é muito objetivo. Tanto é que você percebe, assim, que no comportamento físico do homem, o homem, depois que ele tem uma relação, ele perde todo o encanto, ele perde todo o interesse, ao passo que a menina, a mulher, a esposa, ela ainda tem aquele momento de êxtase, então é aquele momento de aconchego, de abraço, de elogio, sem dizer, expressar assim, olha, para mim foi tão gostoso, foi tão satisfatório, sabe? Dá um feedback. Não, o camarada parece uma estátua.
Ele parece uma estátua, e parece que, assim, acabou, parece que morreu. Apaga e vai dormir. Não pode. Tem que ter, sabe, um cortejo, tem que ter um carinho, tem que ter uma carícia, afagar, sabe? E ser, assim, presente na relação. Então, menina, lembre-se do seguinte, você precisa dizer para o seu marido o que você quer. E lembrando o seguinte, não é porque é marido e mulher e que está tudo pode. Não, não é que tudo pode, não. Tudo pode dentro do que é aconselhado por Deus, não é? Na relação íntima de marido e mulher, Paulo fala no livro de Romanos, capítulo 1, as devassidões que aconteceram, que deixou o uso natural da mulher, inflamaram-se varão contra varão. Está falando de uma relação sexual anal, que não é o que a Bíblia aprova. A Bíblia não endossa, a Bíblia não aconselha, não incentiva. Então, pode ser criativo? Pode, mas não criativo além daquilo que é o parâmetro que a palavra de Deus nos diz. Porque, lembre-se assim, olha, é sagrado, é santo. Foi Deus quem falou assim, sede fecundo, multiplicai, enchei a terra. Então, Deus falou assim, então você olha para ele, ela olha para você e vai surgir uma porção de criancinhas? Não, é para vocês se abraçarem, se beijarem, terem uma relação íntima. Foi Deus quem falou, foi Ele que inventou. Ele que fez, ele sabe como funciona. Então, é muito importante que o homem tenha essa percepção. O mundo feminino tem uma dinâmica. Então, não é ali, na hora que acontece, é o que foi feito antes. Às vezes você vai chegar na sua esposa e você vai falar assim, o que aconteceu? Mas você não está entendendo? Quando você fala alguma coisa para a esposa, não é só aquilo que você fala. Ela vai ficar o dia todo processando aquilo que você falou. Ela vai mastigar de novo. Fala assim, o que ele quis dizer com isso? E às vezes você chega em casa, ela está super motivada. Por quê? Por causa de uma palavra, de um gesto que ela foi digerindo ao longo do dia. Mas quando essa palavra ou esse gesto foi negativo, ela vai digerir também. Aí você vai chegar em casa, vai encontrar um bloco, um iceberg, um bloco de gelo. E você encosta todo empolgado. E o que foi? Nada não. Ela fala, quando a mulher fala assim, nada não, você pode saber, tem um caminhão de coisa por trás, né? Então conversem, dialoguem e vamos em frente. Tem um outro aspecto aqui, gente, que eu acho assim, fantástico. Como que a gente tem facilidade, né, de interpretar a Bíblia de maneira equivocada. Aqui fala sobre vaso frágil. Exato. Frágil não significa que seja fraco. Frágil é alguma coisa que tem uma resistência, mas pode ser sensível também. Eu lembro quando nós voltamos da África e nós compramos os móveis tudo novo e tal, a minha esposa se encantou com um vaso, né? E nós fomos mudar e eu falei para o pessoal da mudança, cuida bem deste vaso porque é delicado. E você tem que ver o cuidado que eles tiveram. Colocaram em plástico bolha, depois colocaram dentro de uma caixa, colocaram papel de jornal e mais. Quando chegou do outro lado, foi a última coisa que subiu para o caminhão e a primeira que desceu. E chegou, ela estava intacto, porque era frágil. Mulher não é fraca. Não existe fraqueza em mulher. Mulher é forte. Agora a mulher é sensível. Sensibilidade é o que a mulher tem. Por isso, algumas coisas são elas mesmas quem tem que fazer. O cuidado, por exemplo, na hora de pentear o cabelo de uma garotinha, quem é que faz? É a mãe, pela sensibilidade que ela tem. Você vê, às vezes, uma mesa posta, um homem vai e põe uma mesa. Quando a mulher vem e põe a mesa, tem a sensibilidade dela. O cuidado de um guardanapo, uma flor em cima da mesa, entendeu? Os detalhes, né? Então, mulher não é fraca, longe de fraqueza. Eu fico com dó da minha esposa quando eu adoeço, né? Esses dias eu tive uma cólica renal terrível e ela teve que me acudir, né? Ela falou, meu bem, olha, eu prefiro eu ficar doente do que você, ela disse. Porque nós homens, o patamar que nós temos, o limiar, o nosso patamar de dor é muito baixo, da mulher é muito mais alto. E eu vou dizer uma coisa para você, por agruras que eu já tive, por conta desse problema que eu tive de cálculo renal, graças a Deus estou bem hoje, uma senhora falou, olha, pastor, a única dor que se compara à dor de um cálculo do rim, uma cólica renal, é a dor do parto. Então eu falei, então quer dizer que eu sei o que é a dor do parto. Eu já tive 4 cólicas. Então quando eu penso a respeito da mulher, a força que ela tem, a capacidade, não é desse mundo, é de Deus. Vocês, mulheres, foram criadas por Deus de uma matéria totalmente superior em termos de resistência. E talvez você, amigo, está pensando, esse pastor é muito feminino. Eu não sou feminista, eu sou realista. Eu sou tão homem quanto você. Agora, eu sou casado com uma mulher. E eu tenho que ter a sensibilidade do que é a realidade da mulher. Não é questão de ser machista ou feminista. É a questão de você ser realista. É a realidade. Mulher não tem nada de fraco.
E por que será que Pedro estava dando esse conselho aos homens? Deveria ter a ver com o contexto em que eles estavam e já esse desprezo à força da mulher também, Sim. né? Muito Ou a possível. sensibilidade da mulher. Muito provavelmente, quando ele fala aqui, o impressionante, Darley, nós estamos chegando já no final da nossa conversa, é como ele faz o fechamento deste verso. Porque ele fala assim, como sendo elas herdeiras juntamente convosco. Então, não há grau de diversificação de valores. Isso é muito significativo. Nós falamos no começo sobre isso, lembra? Que Deus dá o mesmo valor para o homem quanto para a mulher. Falamos num outro programa que nós gravamos no outro dia. Então, é importante a gente entender o seguinte, que a mulher tinha um tratamento diferente do que nós temos hoje. Então, é para ser sensível, é para lembrar... Cuidadoso, atencioso. Sim, amoroso. E isto, sabe, por exemplo, tem algumas coisas que a gente às vezes fala assim, esse trabalho de mulher. Deixa eu falar uma coisa, não tem hoje trabalho que é de homem, trabalho de mulher. Um dia desse eu estava dirigindo na cidade de São Paulo, quando eu olhei no retrovisor, era um ônibus muito grande, com vários passageiros. E quando eu olhei pelo retrovisor de novo, eu não acreditei, era uma jovem senhora. Pensa numa mulher, como diz a minha prima, bem arrumada. E incrível, conduzindo um tremendo de um ônibus. Normalmente, uma função que é atribuída para macho, para homem. Tem uma empresa no Brasil de entregas e transportes que grande parte dos motoristas são mulheres. E eu perguntei para um gerente, ele falou, é porque elas são mais cuidadosas, os caminhões quebram menos com elas, e incrível, o índice de acidentes, por feita estatística, o índice de acidente que acontece com elas é muito abaixo do que acontece com os homens. Porque elas são mais sensíveis, são mais cuidadosas, são mais precavidas, entendeu? Então, quando Pedro fala que tem que ter essa consideração, sendo ela um vaso frágil, ele não está falando que elas sejam fracas, mas que elas são sensíveis. Mulher é sensível. Sabe, a gente tem que ter essa percepção. Agora, Pedro também arremata com peso, né? Quando ele diz que se não fizer isto, as orações são interrompidas. Olha, eu fico pensando da seguinte maneira, usando a nossa forma de engenharia que temos hoje, né? Algumas casas têm telhado e abaixo do telhado tem um forro. Então eu digo, olha, a oração não passa do forro. Se você não tratar a sua esposa com dignidade... Agora eu pergunto, que mal você vai receber se você trata a sua esposa com dignidade? Gente, quando você cuida da sua esposa, você está cuidando de você mesmo. Quando você cuida do seu marido, é de você mesmo que você está cuidando. Eu estou aqui, por exemplo, eu sou um retrato da minha esposa. Ela quer que eu saia de casa legal, bem arrumado, sabe, cabelo aparado, bigode aparado, a gravata alinhada. Eu sou um espelho dela e ela é um espelho de mim. E eu quero que a minha esposinha viva muito tempo e que a gente vire 2 caquinhos de gente, se Jesus não voltar, juntos, para ver os nossos netos, se Deus permitir que nós tenhamos nossos netinhos. Então, a felicidade que Pedro está colocando aqui não é algo extraordinário, não. É coisa simples. A gente que complica muitas vezes. E eu até diria, sabe, vale a pena a gente ouvir o que Pedro diz. Agora, essa força, essa expressão tão forte a respeito da recusa de Deus ao ouvir uma oração feita por um homem que não cuida do seu par, não cuida da sua mulher, e uma mulher que também não cuida do seu marido, ela me diz muito do que Deus espera de um casamento, de um homem, de uma mulher, de um casal cristão, de uma família cristã. Que não é uma adoração que vai daqui para lá sem que antes passe pelos membros da família, né? Não é um amor, eu amo a Deus, Deus para mim é tudo, Jesus é tudo na minha vida, mas a esposa, o marido, os filhos, eles não têm relacionamento afetivo genuíno em hipótese alguma. Então, isso é muito contundente da parte de Deus. Sim, é forte demais. Aí dá para a gente notar, assim, quão relevante a família é aos olhos de Deus. Exato. Porque se Deus fala assim, olha, se você não cuidar bem da sua família, de quem você vai cuidar? Exatamente. Sabe, é aquela pessoa que dorme com você, que deita com você. Então, eu queria até dizer assim, existem algumas tarefinhas que são caseiras, que você não vai perder a sua hombridade se você ajudar sua esposa a colocar uma roupa no varal, passar um pano no chão, secar uma louça. Você não perde, amigo, pelo contrário, você ganha. E vou dizer, e como ganha?
É verdade. Guarda essas dicas aí para você e temos mais um recadinho. Antes de dar a mão em casamento, toda mulher deveria indagar se aquele com quem está para unir seu destino é digno. Qual é o seu passado? É pura sua vida? É o amor que ele exprime de caráter nobre, elevado ou é simples inclinação emotiva? Tem os traços de caráter que a tornarão feliz? Poderá ela encontrar verdadeira paz e alegria na afeição dele? Será-lhe-á permitido a ela conservar sua individualidade ou terá de submeter seu juízo e consciência ao domínio do marido? Como discípula de Cristo, ela não pertence a si mesma, foi comprada por preço. Pode honrar as reivindicações do Salvador como supremas? Serão conservados puros e santos o corpo e a alma, os pensamentos e propósitos? Ajudar-me-á esta união na escalada para o céu? Aumentará meu amor a Deus? E aumentará minha esfera de utilidade nesta vida? Se essas reflexões não apresentarem nada em contrário, então prossiga no temor de Deus. Estas perguntas têm influência vital sobre o bem-estar de toda mulher que entra em matrimônio. Pastor Mauro Cardoso, muito obrigada. Foi muito bom tê-lo aqui outra vez. Você não tem ideia como eu fiquei feliz pelo convite, Darleide. Obrigada. E eu espero que Deus abençoe ricamente o seu ministério, Obrigada. que tenha ajudado tantos casais, tantas famílias ao redor deste Brasil. E para você eu gostaria de dizer o seguinte, olha, tudo que você ouviu aqui foi com a melhor das intenções de colocar o seu casamento cada vez mais para cima. Não há casamento que esteja tão ruim que não possa ser curado. E não esteja tão bom que não possa melhorar, tá bom? Seja feliz juntamente com o seu maridão, com a sua esposa. Deus faça a vocês uma bênção onde quer que vocês estiverem e que Deus acompanhe a vida de vocês. É o meu desejo sincero do meu coração. Amém. Tá bom? Obrigada. Obrigada a você que nos deu a sua linda audiência, a sua linda companhia. Que Deus te abençoe. Todos nós temos dificuldades, limitações importantes, erros a serem corrigidos, mas há sempre um jeito de retomarmos o caminho certo. Que Deus abençoe você no seu casamento, no seu convívio. Há dificuldades na área da sexualidade? Vamos cuidar e que Deus abençoe você nesse processo, principalmente. Até a semana que vem.